Bíblia em Lucas 24. Versículo 13. O tema da mensagem é: existe esperança, Jesus ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos fazer a leitura desse texto. Enquanto você lê o texto, já leia sendo ministrado pelo texto, tá? A pregação começa agora. A pregação começa na leitura do texto. Então leia o texto e seja ministrado pelo texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de nosso povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Mais uma vez, curve sua cabeça. Senhor Deus, fale com a igreja. Anime nossa fé através dessa mensagem. Que a nossa esperança esteja no Senhor ressurreto. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, essa cena acontece no mesmo dia em que Maria viu Jesus. É no mesmo dia em que o sepulcro foi aberto, ou eles viram o sepulcro aberto,
Nós sabemos que a pedra foi rolada por um poder externo da pedra. O corpo de Jesus não foi achado. Nós aprendemos nesse texto que as mulheres anunciaram a ressurreição aos discípulos. Elas que disseram que Jesus ressuscitou dos mortos na manhã daquele domingo. E é por isso que nós, como igreja, nos reunimos aos domingos. Nós adoramos aos domingos, porque foi num domingo de manhã que o túmulo estava vazio. Isso se tornou um marco para a igreja do Senhor. Isso se tornou para nós uma pedra poderosa. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. É a principal mensagem do cristão. É a principal mensagem cristã. O nosso Senhor venceu a morte. Foi visto por mulheres. Ele foi visto pelas suas servas. Depois ele apareceu aos seus servos. É a doutrina mais bem documentada da igreja. E se descobrirem o corpo de Jesus, que ele não ressuscitou, a nossa fé não existe mais. A questão é que já se passaram 2000 anos e ninguém consegue desvendar o mistério do Nazareno que morreu e ressuscitou. Quando eu digo ninguém, refiro-me aos ímpios, porque a igreja viu. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, disse que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Apareceu aos 11 e apareceu a ele. O maior inimigo da fé era Saulo de Tarso. Ele viu Jesus ressurreto, ele creu e se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Um homem sedento por alma. Um homem sedento por pregar Cristo e este crucificado e ressurreto. Ele convenceu judeus em sinagoga. Depois veio um homem poderoso das Escrituras chamado Apolo. Também um homem ferrenho na defesa de Jesus. Aprendeu mais do Evangelho com Priscila e Áquila e também convenceu muitos da ressurreição de Cristo. E estamos aqui hoje, crendo de todo o coração que o nosso Senhor está vivo e vive para todo sempre. Agora, não é sempre assim. A fé da igreja não é uma fé sempre vibrante. A fé da igreja também oscila. Lembra que os discípulos comiam com Jesus? Deixa eu contar um segredinho para vocês. Jesus tinha 12 apóstolos, que são conhecidos como 12 discípulos, mas não parou aí. Ele tinha mais 70 e talvez mais do que isso. Nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que uma multidão seguia Jesus. Nós temos certeza que mais de 70 ele tinha. Nós temos certeza, alguns textos podem apresentar 72, 70, mas eles ganharam muito. Um exemplo, a mulher samaritana ganhou muitos samaritanos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Agora, a fé oscila. Como eu disse a vocês, a sua fé pode oscilar um dia. Homens que comeram com Jesus, riram com Jesus, viram Jesus fazer obras poderosíssimas, estão abandonando Jerusalém e voltando para Emaús, ou indo para Emaús. Jerusalém é um símbolo de fé. Jerusalém é um símbolo poderoso da espiritualidade divina. E Jesus manifestou o seu poder nas ruas da Galileia, em Jerusalém, a grande entrada triunfal em Jerusalém. Mas aqui eu chamo de o grande desapontamento. Já é o terceiro dia e nós não o vimos. Começa a passar uma hora tenebrosa na fé. O dia tenebroso da fé chegou na vida de Cleopas e de mais um. É o dia em que a fé está prestes a ser abandonada. É o dia em que a fé está prestes a ser sepultada. Imagine o tormento e a angústia de Cleopas e do outro, que não participavam do colégio apostólico, mas participavam dos 70 ou dos outros mais, que conhecia de perto, estão indo embora. A angústia no peito, a fé morrendo. A Bíblia fala no versículo 13 que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, como 2 bons judeus,
conversando sobre os acontecimentos. A Bíblia fala no versículo 14, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Imagina, a fé morrendo, abandonando Jerusalém, indo embora para Emaús, talvez viver a vida normal, talvez viver aquela vida, não foi dessa vez, o Messias não está entre nós, Deus não veio entre nós, isso é tudo mentira, ele morreu e não vai voltar. Talvez esse era o tipo de conversa. Como pode um grande profeta como esse nos abandonar dessa maneira? Talvez. E a fé agora é aquela fé que vai para Emaús. Mas a surpresa no grande dia da desolação dos discípulos é que mesmo com a fé prestes a ser destruída, Jesus andava com os discípulos. Mesmo eles abandonando Jerusalém e indo para Emaús, Jesus aparece para eles. Irmãos, quem é Cleopas? Alguns vão dizer que ele é o tal do Clopas, que aparece em João 19, mas a gente não tem certeza quem é Cleopas. Alguns vão dizer que talvez era Cleopas e sua esposa, mas não temos certeza disso, nós não sabemos nem quem é. Alguns vão dizer, não, eram dois homens, indo embora realmente, deixando a fé. Mas eles não sabiam que Jesus estava caminhando com eles em meio à crise. Em meio ao grande desapontamento, Jesus continuava andando com os seus discípulos. E aprove Jesus nos seus desígnios escolher Cleopas para aparecer. Uma outra observação no texto: os olhos deles estavam impedidos de ver. Alguns estudiosos vão dizer impedidos pelo diabo, porque é uma teologia. Alguns vão dizer uma demonologia. E nesses estudos nós vemos no Novo Testamento que a Bíblia apresenta aqueles que são cegos como aqueles que são cegos pelo diabo, colocando o diabo como o autor da cegueira espiritual, tapando os olhos dos homens para que os homens não vejam as maravilhas de Deus. Outros vão dizer, não, provavelmente Deus tapou os olhos deles para que eles não fossem impedidos. E outros vão dizer, olha, talvez o corpo ressurreto de Jesus não era idêntico ao corpo que foi morto. E eles não conseguiam identificar Jesus. Grava isso aqui. O importante é vocês saberem. Eles não reconheceram Jesus enquanto Jesus andava com eles. Mas fato é, era Jesus. Por mais que o discípulo não reconheça e não perceba a presença de Jesus, Jesus está com os discípulos. Repara o caráter do nosso Senhor. Ele não é Deus infiel. Ele não é Deus que abandona. Ele não é Deus que menospreza a crise. Ele não é Deus que sente enjoo de discípulo que está em crise de fé. Ele não é Deus que xinga e atormenta o discípulo que está em crise de fé. Eles estão numa baita crise de fé. A sepultura engoliu o Senhor. A sepultura o engoliu como um monstro feroz. E já é o terceiro dia e nada deles. Abandonemos a fé. Voltemos para os nossos trabalhos, voltemos para as nossas casas e choremos porque o Senhor nos deixou. Mas o Senhor estava onde? Do lado deles, caminhando com eles. Versículo 17, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? A interação do Senhor. Ele está lá, eles não reconhecem e Jesus começa a interagir. Ele está fazendo uma pergunta absurda. Irmãos, vocês sabem o que é Jerusalém? Quem não sabe do grande evento que aconteceu em Jerusalém? A crucificação do Nazareno, que ficou tão famoso que parou na frente de Herodes, representante de Roma, a maior voz de Jerusalém naquele período. Pilatos, tá? De Pilatos vai para Herodes, de Herodes volta para Pilatos. Um grande evento. A crucificação na Páscoa, a troca de Barrabás por ele. Todo Jerusalém sabia que crucificaram o Nazareno. E esse Senhor que aparece no caminho, vem com uma pergunta absurda. Sobre o que vocês estão discutindo? A resposta deles, a parte B do versículo 17. Eles pararam e com os rostos entristecidos, observação, eles estavam num estado deprimente de tristeza. Ao ponto do rosto
transparecer a tristeza. Imagine vocês, qual a reação de vocês, se vocês descobrissem que Jesus não ressuscitou dos mortos, ou que ele continua morto. A tristeza iria dominar os nossos corações. Agora, coloquem-se no lugar desses homens. Coloque-se no lugar deles, sabendo que ele não voltou. Sabendo que aquilo que ele falava, o que ele fazia, não mudou o fato dele estar morto. O rosto entristecido. E um deles, no versículo 18, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Alguns estudiosos dizem que ele, como se ele estivesse brigando com o Senhor. Ou até mesmo ele entrou numa tal ironia entristecida. Como pode? De onde tu veio? Se fosse a gente diria: você veio de Marte? De onde você é? Você é da Lua? Lembra daquela novela da Rutinha e a Rutinha e a... Como é que é o nome da irmã gêmea dela? Raquel e Rutinha, da década de 90. Tinha o Tonho da Lua. Você é um da Lua, cara. Ou então a gente diria: você está vindo da Lua mesmo, lá do alto. Aqueles mais novos não sabem nem do que eu estou falando, né? Um cara que fala Rutinha. De onde você é? Alguns estudiosos dizem ele é uma ironia briguenta. De onde você veio, seu ET? Você não sabe quem é o Nazareno do que tudo o que aconteceu? Cleopas que responde dessa forma. Aí ele, com toda a paciência do mundo, diz: que coisas? No versículo 19, quais foram as coisas que aconteceram? Imagine na crise de fé, o Senhor andando do lado e interagindo contigo, e você não o reconhece, e você começa com aquela ironia briguenta, a ironia entristecida. Imagine você caminhando com alguém dizendo: Deus não me ama mais, ou Deus me esqueceu, estou numa profunda crise de fé, e a pessoa: mas qual é o problema? E ela é o próprio Deus, interagindo, mas você não o percebe. Mas o que a gente pode aprender nesse texto, se você de fato é um crente, se você de fato ama o Senhor, se você de fato é convertido, mesmo na maior crise, Jesus caminhará ao seu lado. A mensagem desse texto é essa. Grava isso aqui. Ele anda com os seus discípulos. Aquilo que eu já disse para a igreja anos atrás: Jesus sempre aparece e reaparece onde os discípulos estão. Se os discípulos estão reunidos, ele aparece e reaparece, porque ele não abandona os seus. Ele ainda trabalha para o bem daqueles que esperam por ele. São muitas promessas para os servos fiéis. Pastor, mas mesmo em meio a uma grande crise de fé, Deus está do meu lado? Sim. O dia que você estiver passando por uma crise, leia Lucas capítulo 24 e caminhe com os discípulos de Emaús. Você vai descobrir que mesmo os homens que comeram com ele, que deveria ser um símbolo de fé, porque o correto era Cleopas dizer: não, o túmulo não vai segurar ele, as mulheres têm razão. Eles já tinham ouvido sobre as mulheres já tinham dito que o sepulcro estava vazio. Eles comiam com Jesus, eles falavam com Jesus, eles viram a obra de Jesus. Qual era o movimento correto a acontecer? Viva! As mulheres estão certas, ele vai aparecer a qualquer momento. Cleopas, para com esse rosto triste, o sepulcro está vazio, a morte nunca iria deter ele. Ânimo, ele está vindo. Era para ser isso. Aí eu retorno vocês lá nas pregações de números que eu fiz na igreja. 12 espias. Quando os 12 estavam espiando a terra, eles voltaram com que tipo de relatório? Não dá, eles são enormes, eles são fortes, eles vão nos destruir, eles vão comer a gente como se come pão. Qual era o movimento certo para quem viu o mar abrindo, irmãos? Eu estou vendo essa terra aí, eles são enormes, mas se o mar abriu, nós vamos destruir eles facinho, porque Deus é conosco. Mas não é sempre assim que funciona. Você já viu o mar abrindo, aí você vê um desafio menor e treme. É ou não é assim? Só Josué e Caleb disseram: não, vamos invadir a terra, ele é conosco, nós que vamos comer eles como come o pão. Só eles. Só os dois entraram na terra prometida. Todos os outros, porque eles contaminaram todo o povo ficou amedrontado, ao ponto de querer apedrejar Moisés, Josué e Caleb.
Homens de fé iam ser apedrejados por gente incrédula. Qual era o certo para Cleopas? Não, o túmulo está vazio. Mas nem sempre aquilo que é o certo e o coerente sai da boca e do coração dos discípulos. Às vezes os discípulos tropeçam na fé. Se a nossa salvação dependesse de nós, estaríamos perdidos. Você não é melhor do que Cleopas. Se você acha que é você que se segura na caminhada, você é o mais tolo dos homens. Se você acha que vai chegar no céu e dizer, Senhor, cheguei aqui, mas olha, sou sinistro, tá? Teve uma vez que nem o Senhor estendeu a mão, mas eu fui e escalei, hein? Lembra? Jesus vai dizer, desce, tu não é daqui, tu aprendeu com o diabo, tu é soberbo e orgulhoso. Pode descer. Se você acha que consegue segurar o próprio coração no caminho, você é o mais tolo e insensato dos homens. E com todo perdão, a mais tola das mulheres. Agora, se você sabe que é fraco e coloca a sua esperança em Cristo, se você sabe que é fraco e pensa assim, ainda que eu entre numa profunda crise, o meu Deus estará comigo, ainda que eu não o reconheça na crise, ainda que eu não saiba e não consiga enxergar as mãos dele colocando os tijolinhos, as mãos dele embolsando a minha parede espiritual, ainda que eu não veja, eu vou dizer, eu sei que ele está aqui. Aí o diabo vai dizer, qual a prova? Você vai dizer, Cleopas e o outro são a prova de que ele não abandona os discípulos em crise. É esse texto que você vai usar. Contra o diabo, contra o próprio coração. Ele não me abandonou, porque ele não abandonou Cleopas, e ele não abandonou o outro. O meu Deus não é um Deus que abandona os discípulos fracos. E você que se acha forte, abra teu olho. Eu já disse para a igreja, eu já vi os mais fortes homens de Deus estremecerem de uma maneira terrível. Não há como se gloriar em nossa força, não há. Esses homens comeram, viram Jesus ressuscitando mortos, curando, mas na hora do desapontamento, a fé começou a morrer. A fé começa a se parecer com a estrutura do próprio homem. É nesse momento que a fé se parece muito com o pó. Ela começa a ser abandonada e deixada, porque ela está mesclada no servo do Senhor. Aprendamos com a Bíblia, irmãos, para que a gente seja fortalecido. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, fortaleçam-se no poder do Senhor, para que vocês possam estarem firmes no dia mau. Fortaleçam-se no Senhor e no seu grande poder, para que vocês não sejam destruídos no dia mau. Que coisas? Perguntou ele. Olha a resposta. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha o lamento. E nós esperávamos que era... E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção. Ou seja, não é mais. Nós esperávamos que era, ou que seria. A gente pensava que era ele. Mas, qual é a conclusão da ideia deles? Não é. A gente se enganou. Não é. Qual o motivo do engano? E hoje, continuação do texto. É o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, ou seja, Pedro e João. Lembra que eles foram correndo? E encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender. Irmãos, olha isso aqui. Repara que Jesus não diz, sou eu. Agora Jesus vai se passar por um pregador dele mesmo. Ele vai parecer agora um arauto dele mesmo. Ele não vai dizer que é ele. Agora ele começa a pregar como se ele fosse um pregador que está querendo dar ânimo aos discípulos de Jesus. Ele se coloca na posição de um evangelista, de alguém que precisa usar a Bíblia para mostrar que a fé faz sentido. É alguém que precisa conhecer o texto,
ter estudo do texto, porque ele está prestes a expor a Bíblia e mostrar como vocês são tolos. Está claro aqui. Ele vai fazer o papel de um grande pregador. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Primeiro ponto, toda a Bíblia hebraica, toda a Escritura do Antigo Testamento aponta para Jesus. O centro da Bíblia não é como ganhar dinheiro como Salomão. Esse não é o centro da Bíblia. O centro da Bíblia não é você ler a Bíblia para aprender desenvolvimento pessoal. Não é o ponto da Bíblia. Eu vou ler esse livro. Se eu seguir o que Provérbios diz, se eu seguir o que aqueles provérbios estão nos ensinando, a minha vida vai muito bem. Se tiver Cristo, se não tiver Cristo, você está perdido. Eu vejo alguns homens dizendo, o grande livro do mundo, aqui está a chave da riqueza, aqui está a chave do desenvolvimento pessoal, aqui está... Que chave o quê? Esse livro tem um propósito de falar da redenção em Cristo Jesus. Esse livro aqui não fala tudo sobre Deus. Deus não cabe na Bíblia. Aí eu escandalizo alguns, pelo amor de Deus. Deus não cabe na Bíblia. Mas tudo que a Bíblia revela sobre Deus é verdade. A palavra inspirada. Jesus não tentou convencer eles com lógica. Jesus não tentou convencer eles com filosofias. Jesus foi para a palavra. Ele foi para Moisés. Ele pegou um Pentateuco. E hoje, eu acho que os crentes de hoje já teriam dito para ele, Senhor, vai embora. A gente não aguenta ouvir mais de 10 minutos de Bíblia, não. Já passou. Vai começar por Moisés, aí vai para os profetas, aí vai para os salmos. Que isso? É muito tempo falando de Bíblia. Eu já estou com a fé fraca e tu ainda quer falar de Bíblia. Fala de outra coisa, não tem emprego para me arrumar não, em algum lugar, que eu estou indo para Emaús. Lá vem Bíblia. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou, ainda tem explicação. O que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A palavra do Senhor tem as respostas para as nossas crises de fé. A palavra do Senhor tem as respostas para as nossas crises de espiritualidade. É na palavra. Não leve as suas questões espirituais para quem não é espiritual. Não leve. Pastor, mas ele é meu médico. Ele não consegue entender as coisas espirituais. Vai para a palavra. Procura alguém da palavra. Paulo nos ensinou que só os espirituais discernem coisas espirituais. Quem não é espiritual não discerne as coisas espirituais. Eu já falei, eu vou refalar, não sei nem se existe essa palavra. Existem coisas que a gente precisa refalar. Se não existe, licença, eu vou falar isso. Quem lembra na jornada que eu falei, acho que foi na jornada, que o cantor Kleber Lucas se consulta espiritualmente com um babalorixá. Vocês lembram que eu falei isso? E ele assume isso. Ele é o meu mentor espiritual. Porque eu sou da fé cristã, ele é da fé afro, entende? Mas a grande espiritualidade, Deus é o pai de nós dois. Então ele é meu mentor espiritual. Isso é um absurdo. Mentor espiritual que não conhece a Bíblia e não vai usar a Bíblia, não conhece Deus, vai usar outros deuses, que nós cremos que são demônios, para nos auxiliar numa crise. Eu tinha uma vizinha que se desviou, saiu de uma igreja protestante para ir para a Testemunha de Jeová, porque os Testemunhas de Jeová foram solícitos a ela num período de sofrimento. Não importa, eu aceito você ser solícito, mas eu não vou para a tua fé, eu não vou para a tua religião, porque você é educadinho. Eu não vou pedir ajuda espiritual para a Testemunha de Jeová, meu Deus do céu. Eu não vou pedir ajuda espiritual numa crise de fé para um babalorixá. Imagine, eu sei, eu respeito a fé, mas eu tenho que te benzer agora, pastor Leonardo. Você aceita, eu vou te benzer? Vou te benzer, vou jogar umas folhas aqui na tua cabeça. Quer que eu mate um porquinho, um bode, na verdade, um bode aqui para te ajudar na espiritualidade? Porque Exu é bom também. Exu está na igreja também. Tá não.
Jesus usa a palavra para mostrar que era necessário o Cristo morrer. O Messias não seria um grande revolucionário em Jerusalém que iria enfrentar Roma, desafiar Pilatos. Ele não fez isso. Eles não imaginariam que o Messias iria parar numa cruz. Vocês lembram da fala do ladrão? Desce daí. Se você é quem diz ser, desce da cruz e nos tire também. Essa é a esperança. Mas ele é o Messias. Ele é um Deus encarnado. Ele age diferente. Ele cede a morte. Ele diz assim: eu entrego a minha própria vida. Ninguém tem poder para tirar. Eu mesmo a entrego. Se eles conhecessem o texto de Isaías 53, que eu li para vocês na abertura do culto, só aí eles já saberiam que seria necessário Jesus morrer, ser esmagado, ser sepultado no sepulcro de ricos. É por isso que eu digo a vocês, irmãos, a importância de ouvir as exposições bíblicas, a importância de estar diante de uma exposição fiel das Escrituras. Eu vou ensinar algo a vocês. Tem coisas que a gente ouve, tem sermões que a gente escuta, que na hora não faz sentido para a gente. Tem sermão que a gente escuta e na hora diz assim: eu acho que não era a palavra que eu queria ouvir hoje. Ou não era a palavra que minha alma precisava ouvir hoje. Confia, você vai precisar dela amanhã. Você vai precisar dela mês que vem. Você vai precisar dela ano que vem. Toda a exposição fiel da Bíblia é bem-vinda. Se eu tiver com dificuldade financeira, eu vou para o culto querendo ouvir uma pregação de dificuldade financeira. Eu vou querer uma palavra que me ajude a lidar com a dificuldade financeira. Aí eu, com dificuldade financeira, vou para o culto e o pastor fala de pecado, de redenção. Aí eu falo, esse culto não bateu. Não foi bom, a palavra não bateu comigo, Deus não falou comigo. Quem disse? Se a gente agarrar os sermões, se a gente tiver reverência e ouvir, a gente vai entender: estou com dificuldade financeira, mas a minha maior dívida foi paga na cruz do Calvário. A mensagem foi para mim. Vai mudar a chavinha na sua cabeça. Eu queria ouvir que Deus ia trazer o dinheiro essa semana, mas ia ouvir que Ele pagou uma dívida infinita para mim na cruz. Eu não sou endividado. O sangue de Cristo pagou a minha dívida. Agora a minha dívida financeira é o menor dos problemas. A exposição da Bíblia foi feita por Jesus para Cleopas e mais um. Hoje de manhã, eu conversei com o Mike e com a Rayane, que em breve serão membros aqui da igreja. E eu disse para o Mike, sobre a classe dos novos membros aqui na igreja, que eu darei. E eu falei para ele, é caro. Falei para o Mike, é caro. Se fosse pagar, eu ia cobrar R$3.000 cada domingo. Falei ou não falei, Mike? Porque a mensagem é preciosa. Vocês vão aprender coisas preciosas. Se eu fosse cobrar, era 3.000 de cada mensalidade. Mas por que eu não cobro? Porque o Senhor da mensagem disse, dá de graça. Dá de graça. Mas o fato da mensagem ir de graça não significa que ela não seja valiosa. A exposição é cara. Mas o dono dela disse, dá de graça. Dá de graça. É por isso que eu não cobro para pregar. Ontem eu fui pregar no retiro de marinheiro. Não cobrei um centavo. Só pedi a passagem de ida e volta do Uber. Nem um centavo. Não pedi. Se Deus tocar no coração de alguém e falar, vou te dar essa oferta aqui. Amém. Se não tocar, não amém. Porque o Senhor da mensagem disse, não cobre. Dá de graça, dê de graça a mensagem. A exposição da Bíblia é valiosa. Eu fico olhando, quão precioso é estar aqui, diante de Jesus. Ele mesmo expondo a palavra. Ele mesmo ensinando sobre o Antigo Testamento. Irmãos, se eu vejo, com todo o perdão da palavra, um pangaré, ensinando. Às vezes tem gente chorando. Às vezes tem gente aquecendo o coração, um pangaré. Agora, imagine, se todo domingo, Jesus de Nazaré estivesse aqui onde eu estou, e disse assim, abra sua Bíblia, no Salmo 2, e eu falarei sobre mim mesmo. O que Deus vai fazer com os reinos do mundo? Quão poderoso seria estar todo domingo. Mas eu sei também, que por causa do pecado, da nossa natureza, crente ia faltar culto. E eu não ia? Ia faltar. Mas se fosse o próprio Jesus, negativo.
Mas nesse caso aqui, irmãos, a mensagem foi poderosa. Olha o que a mensagem causou no coração de Cleopas e do outro. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Olha, deixa eu tentar traduzir isso aqui. Não sei se eu estou sendo preciso, mas eu não vou usar a palavra enganou, mas ele, fingiu que ia embora. Tipo assim, acabou a conversa, já expus as escrituras, agora eu estou indo embora. Está na minha hora de seguir outro caminho. É isso que Jesus está dizendo, ou está fazendo aqui. Ele fez como quem ia mais adiante. Mas, versículo 29, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Que pregação maravilhosa. Ao ponto de ele estar indo adiante. Não, pregador. Eles não sabem quem é ainda, tá, irmãos? Quando Lucas disse aqui, falava dele mesmo, é Lucas dizendo. A minha Bíblia, o Mateus detesta isso. As falas de Jesus estão em vermelho. Está escrito em letras vermelhas aqui na minha Bíblia. Ó, vermelho, quem enxerga bem. Onde Jesus fala é vermelho. Onde está escrito aqui em negrito é o próprio Lucas. Quando Lucas falava dele mesmo, é porque o Lucas já sabe que ele estava falando dele mesmo, mas os discípulos não. Eles gostaram do pregador. Eita, a esperança está brotando. Quem é esse pregador? Segura o pregador. Não vai não, pregador. Fica mais um pouquinho, pregador. Ah, se igrejas fossem como Cleopas e outros. Fica mais um pouquinho. A gente não ia dormir. A gente não ia ter sossego. Mas a palavra ia aquecer corações. A igreja precisa voltar a amar a palavra. Jesus usou a palavra. Ele usou a palavra contra o diabo. Ele usou a palavra em favor dos discípulos. Ele usa a santa palavra. Segurar não vai não. Eu não sei de onde tu veio, eu não sei quem tu é, pregador, mas fica mais um pouco. Pregador, entra, pregador. Fica mais um pouquinho. Aí o que o pregador fez? Então ele entrou para ficar com eles. Mas vai durar pouco tempo, tá? Pelo menos é o que parece. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles. Irmãos, leia esse texto em casa com cuidado. É emocionante. Quando estava à mesa com eles, o Senhor do universo se assentou à mesa com homens pecadores. Aquele que nomeou as estrelas. E ele chama as estrelas. Irmão, Jesus encarnado, se ele cismasse dizer, estrelas, sumam, todas sumiriam ao poder da voz dele. Se ele quisesse, mas ele não fez. Se ele falasse assim, sol, hoje deixe o seu brilho, o sol se apagaria naquele momento. Se ele dissesse, lua, suma, a lua sumiria. Porque ele é o Senhor do universo. Ele está assentado na mesa com 2 discípulos em crise de fé, que ainda não sabe quem é ele. Ele se assentou à mesa. Imagine eu nos piores momentos da minha vida e Jesus na mesa comigo, conversando. É a mesa da restauração, é a mesa do renovo, é a mesa em que a fé começa a queimar no coração outra vez, porque a fé volta a queimar pela palavra. A gente foi salvo pela palavra e a fé se mantém pela palavra. Bendita a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ou seja, ela é mantida pela palavra também. João capítulo 15. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho pregado. É a palavra do Senhor. Sentaram à mesa para ouvir a palavra. Fica mais um pouco, pregador. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Aí começa. Opa, quem é que toma o pão assim? Eu já vi essa cena. Isso aqui não é a ceia do Senhor. Os teólogos dizem assim, não é porque não tem o vinho. Ele já disse que teria ceado a última vez. A última ceia foi antes da morte. Ele diria que cearia mais uma vez na vinda. Já vamos dizer aqui, não é a ceia, mas é o modo como ele pega o pão. Não tem quando você está sempre convivendo com a pessoa? Não tem? Você sabe a maneira como a pessoa pega até uma garrafa de café. Você sabe se a pessoa bota o café assim e vai subir na garrafa, brincando com o café. Você sabe a maneira como a pessoa frita um ovo. Você sabe a forma que a pessoa tira a poeira das coisas.
como que a pessoa pega o prato, se ela faz assim toda vez que vai comer e levanta a mão, você sabe. Agora eles começam a ver coisas diferentes. Ele está à mesa, aí a Bíblia diz, e tomou o pão. A linguagem começa a ser familiar. Foi a última ceia, e ele tomou o pão, lembra? Aí ele partiu, esse é o meu corpo que será partido por vocês. Aí ele pega o cálice, e esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Lembra da última ceia? Aí ele pega o pão, aí ele parte o pão, o texto diz. Aí ele deu a eles, é o modo, a maneira como Jesus... E ele começa a dar o pão, a servi-los. O que acontece no versículo 31? Então, os olhos deles foram abertos. Os olhos foram abertos na mesa, no partir do pão, na intimidade com Deus. Eles estavam com os olhos impedidos de detectar Jesus. Agora na intimidade, se foi o diabo, não há diabo que resista ao partir do pão de Jesus. Não há cão do inferno que diga, os olhos dele tu não vai abrir. Aí Marco Feliciano diz, sai da frente, Satanás. Quem não conhece é um pregador pentecostal. Não há cão que impeça Jesus de abrir os olhos dos discípulos. Se você estiver passando por uma fase em que os seus olhos estão fechados para a coisa de Deus, mas você é crente, os seus olhos que estão fechados, saiba que Jesus pode abrir os seus olhos partindo um pão. Se ele sentar na mesa com você e partir o pão, os seus olhos serão abertos. A Bíblia não diz que os discípulos abriram os próprios olhos, não está no texto isso. Diz o seguinte, os olhos deles foram abertos, e o que aconteceu? E o reconheceram. Irmão, na hora que eles reconheceram Jesus, na hora que a festa vai ficar boa, o que Jesus faz? Desaparece, igual um fantasma. Ele não pediu licença, ele não abriu a porta, não, ele some. Meu Deus, na hora que meus olhos estão abertos. Se eu fosse inventar coisa aqui, que às vezes é bom também. Para quem já está vendo pela fé, não precisa mais ver fisicamente, pelo menos por enquanto. Já fiz meu papel. Eu queria encontrar vocês para tornar a fé viva novamente no coração. Eu tornei. Agora tchau. Eu lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos da boca de um outro pregador. Que ouviu da boca de outro pregador. E as histórias vão passando, né? De pescadores que estavam lendo essa passagem. Eles eram analfabetos. Pescadores lendo essa passagem. Lendo, não, ouvindo, né? O analfabeto não leia a Bíblia. Ouvindo. Ou alguém expondo para eles. E aí perguntaram, um pescador perguntou para ele, e ele foi para onde? Aí um outro pescador muito simples assim, ele sumiu porque ele entrou no coração deles, Aí todo mundo é mesmo. Ele sumiu porque ele entrou no coração deles. Aí eu vendo um erudito chamado James Wedgwood, o Edward diz o seguinte, Jesus não precisa ficar agora a todo momento aparecendo, uma hora ele vai embora. Porque Jesus estará presente em toda a caminhada da igreja pela fé e pelo poder do Espírito. Eu falei, é quase o que eu ouvi dos pescadores lá. É quase. Um erudito só falou de forma mais bonita. Que Jesus está em espírito com a igreja. E é verdade. Lembra? Eu irei, mas enviarei outro consolador. O Espírito da verdade estará com você. É fato. E ele vai reaparecer literalmente, como eu tenho ensinado quarta-feira, tá? E ele desapareceu da vista deles. 32. Estou caminhando para o final agora. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. O coração queimou depois que eles descobriram que é Jesus? Ou o coração queimou no momento que ele pregou a palavra? No momento em que aquele estranho começou a pregar a palavra. Não vem com essa coisinha, o coração queimou quando eu vi. Imagine o culto, está todo mundo no culto, ninguém está dando nada para Deus. Aí do nada começa a vir uma fumaça que toma o tempo. Eita, é a fumaça da glória. Aí começa a arrepiar, é ou não é? Com eles não. O coração começou a aquecer quando eles começaram a ouvir a palavra. Quando ele começou a expor, aí o coração começou a queimar. Olha, esse pregador é diferente. Ele está expondo o texto de forma muito clara. A esperança está vindo. Realmente ele tinha que morrer. E agora? E agora? Quando parte o pão, é ele. Aí, tum. Mas a pregação já tinha dado conta.
Porque ele diz, não estava o nosso coração queimando enquanto ele nos falava no caminho. Às vezes você está passando por um desânimo terrível que você diz, eu não quero ouvir ninguém. Não diga isso. Eu não quero ouvir ninguém, eu não quero nem voltar mais para a igreja, eu não quero receber visita. Se alguém disser, eu posso te visitar, você diz, por favor, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Nunca negue, nunca bata a porta na cara daqueles que querem te reanimar pela palavra. Nunca diga assim, eu não quero ouvir ninguém, porque talvez naquelas palavras o seu coração vai queimar. A coisa vem de forma inesperada, irmãos. Não menospreze a palavra. Eu não vou no culto hoje não vou não porque... estou muito desanimado. Inesperado, o teu coração pode começar a queimar enquanto você ouve a palavra. Versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. É bonito, indo para Emaús, a fé volta, o que eles fazem? Vão voltar. É em Jerusalém o nosso lugar, vamos ficar em Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. Ali encontraram quem? Os discípulos. Eles encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. O que eu tiro disso aqui? Jesus consegue unir a igreja. A igreja estava se dispersando. 2 indo embora. Outros não estavam crendo nas mulheres. Ainda tinha um grupo junto. Calma. A igreja tem que andar junta. Eu vou unir. Quem está indo embora? Cleopas e outro. Opa, vou buscar. Eles têm que estar onde Pedro está. Eles têm que estar onde Tiago está. Eles têm que estar onde João está. Eles têm que estar onde Maria Madalena está. Eles têm que estar onde Maria, minha mãe, está. Eles têm que estar juntos. Jesus une a igreja. E ele faz isso por meio da palavra. Uma igreja unida é uma igreja forte. Era uma igreja pequena, mas poderosa. Ali eles encontraram os 11. E os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Jesus já tinha aparecido a Simão. E então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. O coração dos crentes fracos, prestes a abandonarem a fé, pode voltar a queimar pelo poder da exposição da palavra. E eu estou como um pregador aqui para dizer, a ressurreição de Jesus é um fato. O túmulo estava vazio e o coração dos discípulos ocupados. Jesus ocupou a alma e o coração dos discípulos. Ele apareceu literalmente, mas também com a sua palavra. A ressurreição é o fato mais bem documentado da fé cristã. E ninguém, nem hoje e nem amanhã, vai conseguir destruir a ressurreição de Jesus. É palavra de esperança, por quê? Nós morremos. A morte tem destruído a gente. Por pouco tempo. Ouvimos hoje de manhã, o último inimigo a ser destruído será a morte. E quem vai destruir a morte? A vida. O Senhor ressurreto que venceu a morte tem domínio sobre ela. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde não há morte, não há dor, não há choro, viveremos com vida em abundância por causa do que Jesus fez. Se você descer a sepultura, eu, como seu irmão em Cristo, vou te aguardar em breve. A Bíblia diz, console uns aos outros com essa palavra. Se você se for, é por enquanto. A gente vai se ver. Um dia eu me vou também. Mas a gente vai se ver. Por que a gente vai se reencontrar, pastor? Porque Jesus voltou dos mortos. E o mar dará os seus mortos. O poder é tão grande, irmãos, que até quem foi cremar. Crente não pede para ser cremado, não. Não peça para eu cremar ninguém. Porque o crente acredita na doutrina da ressurreição do corpo. Mas quem foi sem pedir? Até quem não foi, todo mundo vai ser ressuscitado. Mas uma poeira vai voltar? Vai voltar. Mas ele sabe onde está os pó? Não é soprado ao mar? Ah, meu Deus do céu. Eu não consigo nem explicar o tamanho desse Deus. Ele sabe onde está cada poeira do corpo, vai juntar tudo.
Haverá um grande julgamento, todos os homens comparecerão a esse julgamento. Mas os santos já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E estarão em corpo para sempre. A gente não será Gasparzinho, é um corpo para sempre. Que o Senhor console a sua alma com essa palavra. Senhor Deus, pedimos permissão para cear. A mesa é tua, não é minha. A mesa é tua, não é da igreja. Nos permite cear.